Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao primeiro vídeo de revisão guiada de anatomia microscópica. Aqui é o professor José Salerno, da Unirio. E como esse é o primeiro vídeo nesse formato que combina resumo dirigido com análise de lâminas histológicas, excepcionalmente aqui nós vamos fazer um esquema um pouco diferente. Antes da histologia do pâncreas, que vai ser o assunto de anatomia microscópica do vídeo, nós vamos começar com uma revisão geral dos fundamentos necessários sobre os corantes utilizados para evidenciar as características histológicas das células do pâncreas, nas imagens coradas por diferentes métodos que a gente vai ver. O ponto de partida, claro, é a coloração clássica por hematoxilina e eosina, ou simplesmente HE. Essa técnica combina dois corantes que têm propriedades opostas e complementares e é a principal ferramenta para navegar pela histologia não só do pâncreas, mas de qualquer órgão. Embora não seja específica para nenhuma estrutura química, como um lipídio ou um polissacarídeo em especial, o HL oferece uma visão bastante panorâmica da lâmina. Ele vai permitir que a gente identifique com bastante clareza os núcleos das células, os seus citoplasmas, as estruturas extracelulares, e com isso a gente vai conseguir ter uma visão ampla da arquitetura geral dos tecidos. Como a gente vai ver, a hematoxilina ela vai nos dar os principais pontos de referência de uma lâmina histológica, e a eosina ela não vai só complementar a hematoxilina, mas ela vai ser fundamental para dar profundidade e contexto à interpretação morfofuncional dos tecidos. E é justamente esse mapeamento amplo e com bastante contraste que faz do HE a porta de entrada essencial para a leitura morfofuncional da anatomia microscópica, de uma maneira visualmente reconhecível, mesmo que a gente só consiga ver os núcleos em azul arroxeado e o citoplasma rosa com a matriz conjuntiva em tons de rosa mais intenso, em tons coral. Vamos começar com a hematoxilina, que é um produto natural extraído do cerne do tronco de uma árvore, chamada pau de Campeche. Curiosamente, a hematoxilina em si, em seu estado puro, ela não possui atividade corante direta. Ela é praticamente incolor e sozinha ela não tem valor biológico como corante. Isso porque a hematoxilina em si não é um cromóforo ativo, ou seja, não interage diretamente com os tecidos de maneira estável e não produz nenhuma coloração visível. O que a gente rotineiramente chama de hematoxilina no dia a dia é, na verdade, uma solução em que o verdadeiro agente corante da solução é a hemateína, um produto oxidado da hematoxilina. Então, para que a coloração aconteça, a hematoxilina precisa primeiro sofrer a oxidação. Isso, claro, pode acontecer de maneira lenta, pelo oxigênio do ar, mas geralmente é feita de uma maneira induzida, de uma maneira rápida, com agentes químicos como o iodato de sódio, que vai converter a hematoxilina em hemateína em questão de minutos. Para o resultado final que nós esperamos ver, a hemateína precisa ainda de um íon metálico trivalente, geralmente o alumínio. Ele vai atuar como um mordente, ou seja, como um intermediário que vai formar um complexo, uma ponte entre o corante e os componentes celulares do tecido que você quer observar. Esse complexo, agora funcional, ele é positivamente carregado, então ele vai atuar como se fosse um corante básico, alcalino. Com isso, ele vai se ligar, por atração eletrostática, às estruturas que são negativamente carregadas do tecido que você está observando, como os ácidos nucleicos, o DNA e o RNA, mas também fosfatos livres, os grupos carboxílicos de algumas proteínas. Essa afinidade elétrica que vai dar origem à coloração intensa dos núcleos, ela vai ser suficiente para revelar para a gente os contornos dos núcleos, a cromatina, os nucléolos e outras estruturas ácidas ricas em RNA, por exemplo, como o retículo endoplasmático rugoso, por conta dos ribossomos, também vão poder ser marcadas. Por isso a gente diz que a hematoxilina é, na verdade, um marcador da basofilia celular. A eosina ela vai servir para nos revelar o restante da célula e da matriz extracelular. Ela própria, a eosina, já é um corante ácido, ela é aniônica em solução. A carga global da eosina é negativa. Isso vai fazer com que ela interaja também por atração eletrostática com as estruturas que tenham uma carga predominantemente positiva no tecido, como os grupos amina protonados, que estão presentes aí em várias proteínas, incluindo proteínas de citoesqueleto, proteínas de membrana e, com isso, as organelas membranosas do sistema de endomembranas e, especialmente, a matriz extracelular, que é rica em colágeno. Todas essas estruturas são estruturas chamadas de eosinofílicas ou eosinófilas, ou ainda acidófilas, Isso porque elas têm afinidade com esse corante ácido.
e vão corar em tons que variam desde rosa pálido até um vermelho bastante intenso, dependendo da densidade e da composição de proteínas daquele local. Mas agora que a gente já tem as ferramentas básicas, a gente pode começar a revisar os aspectos mais importantes do pâncreas. Essa glândula alongada aqui, que se estende transversalmente entre o duodeno e o baço, ele está situado profundamente na parede posterior do abdômen, em posição retroperitoneal, e é revestido por uma cápsula. É possível ainda anatomicamente distinguir 4 regiões principais: a cabeça, que fica encaixada aqui na curvatura do duodeno, logo após a saída do estômago, o processo uncinado, que é uma projeção da cabeça, corpo, que é essa maior parte aqui, posterior à porção distal do estômago, e finalmente a cauda, que se dirige em direção ao hilo do baço, que não está representado aqui nessa imagem. Toda a glândula exócrina tem ductos, e aqui no pâncreas a gente também vai ter um sistema de ductos altamente organizado, contendo aí ductos intercalados, ductos intralobulares e depois ductos interlobulares, que convergem todos aí para um ducto pancreático principal. Esse ducto vai levar os produtos da secreção exócrina para a ampola de Vater, onde ele se junta com o ducto biliar comum e, finalmente, essa ampola se abre no duodeno através do que é chamado de papila duodenal maior ou papila de Vater mesmo. Funcionalmente, o pâncreas possui 2 porções distintas: a porção endócrina, que vai ser encarregada da secreção de hormônios como insulina e glucagon, por exemplo, e uma porção exócrina, que vai ser responsável pela produção de enzimas digestivas. E essas 2 funções ocorrem em sítios histológicos diferentes, em estruturas diferentes. Agora aqui já numa visão microscópica do pâncreas, já destacado que o tecido que contém as células alfa, células beta, células delta e outras células endócrinas que não estão desenhadas. Essa estrutura, ela corresponde justamente ao tecido endócrino desse órgão, organizado nessa forma de uma ilhota pancreática ou ilhota de Langerhans. Esse tecido aqui é um tecido epitelial glandular endócrino que vai estar organizado na estrutura de cordões, portanto é uma glândula endócrina cordonal ou cordonada. Como qualquer glândula endócrina, nós estamos vendo aqui representado também um vasto plexo capilar que vai drenar os hormônios aqui produzidos para a circulação sistêmica. A estrutura como um todo leva esse nome porque ela está circundada, rodeada de outros elementos teciduais que correspondem à parte exócrina do pâncreas e são aí, em sua totalidade, ácinos serosos. Então, as glândulas exócrinas têm uma estrutura de ácino e todos eles, nesse caso aqui, são serosos, como nós vamos falar nas lâminas. Essas são as células responsáveis pela produção das enzimas digestivas e do bicarbonato. Então, a secreção exócrina do pâncreas, que aos poucos vai ser encaminhada para o vasto sistema de ductos, né, dessa glândula, em que o produto de secreção vai ser produzido por essas células, vai ser liberado e vai sendo coletado por ductos intercalados, depois ductos intralobulares e depois ductos interlobulares, todos convergindo aí para o ducto pancreático principal, como nós falamos ainda há pouco. Dada essa organização geral do pâncreas, vamos então observar as lâminas. Bom, agora a gente já começa com uma visão geral do pâncreas corado com HE, e mesmo nesse aumento mais baixo, já é possível a gente reconhecer uma organização geral que é bastante semelhante a outras glândulas exócrinas, né, com essa arquitetura bem comum e bem definida. O órgão todo ele é envolvido por uma cápsula de tecido conjuntivo. Então tem uma parte aqui da lâmina em que a cápsula está bem preservada. E para além de dar a malha de sustentação, de suporte para o tecido parenquimatoso, o tecido glandular do pâncreas, é também essa cápsula, como a gente vai perceber aqui, que envia septos de tecido conjuntivo para dentro do órgão, então em direção ao interior, né, ao parênquima do pâncreas, e vai acabar dividindo o parênquima pancreático nessas unidades histológicas aqui, que são os lóbulos pancreáticos. Então aqui a gente está vendo um isolado. É também o tecido conjuntivo derivado dessa cápsula, o tecido conjuntivo dos septos, que vai conduzir até o interior do órgão nervos, vasos, né, artérias e veias, e também vai conter aí os ductos desse sistema de ductos que o pâncreas tem, como qualquer glândula exócrina, né, para escoar o seu produto de secreção exócrina.
Se a gente aproximar em algum desses lóbulos pancreáticos, a gente vai ver que a maior parte da massa do parênquima do pâncreas está ocupada por essas unidades aqui secretoras, que são os ácinos. Neste caso aqui, ácinos exclusivamente serosos. E vale a pena a gente resgatar, nesse caso, como é que é a estrutura básica de um ácino, né? Uma estrutura secretora comum a outras glândulas, não só aqui do pâncreas. Então, nesse esquema, a gente consegue ver a histologia geral, genérica, panorâmica de uma glândula exócrina, que contém essas unidades secretoras e um vasto sistema de ductos. E quando a gente aproxima, a gente percebe então que a unidade secretora, que é o ácino, essa estrutura aí ovalada, arredondada, né, que contém várias células secretoras, essas células aqui no ácino são células piramidais, e aqui em amarelo a gente já está vendo células do sistema de ductos, né? Então, a lógica de uma glândula exócrina que está organizada em ácinos, como é o caso do pâncreas, pelo menos na sua porção exócrina, é que essas células piramidais que compõem o ácino, elas vão então produzir os materiais de secreção e vão liberá-los nesse pequeno lúmen aqui que essas glândulas envolvem, né, vão liberar as secreções aqui por exocitose. Esse é um tipo de arranjo, né, um tipo de secreção que no caso do pâncreas é a secreção merócrina, em que a gente preserva completamente a integridade dessa célula secretora, e aí as proteínas, nesse caso as enzimas digestivas, vão ser produzidas por toda a via clássica de uma rota de síntese proteica dentro da célula, vão ser empacotadas, englobadas em vesículas e transportadas pelo citoesqueleto até a superfície apical dessas células, que é a superfície livre, voltada para o lúmen do ácino. Então, essas vesículas envolvidas, né, por membrana, elas vão se fundir com a membrana apical e assim vão liberar o produto de secreção por exocitose clássica, né, preservando a morfologia da unidade glandular e da célula em si. Todas as células vão secretar para o mesmo lúmen e o material lançado no lúmen vai ser então coletado, né, progressivamente pelos ductos do órgão, de forma que, no final das contas, a gente vai ter todas essas secreções convergindo para um único ducto. E se a gente aproximar aqui, a gente consegue ver que essas células têm, as células dos ácinos têm um formato, né, uma morfologia piramidal. A gente está vendo aqui alguns ácinos dentro, compondo, né, os lóbulos inteiros, olhando em um momento um pouquinho maior, mas no mesmo tipo de técnica, a gente consegue ver os ácinos melhor delimitados, né, e conseguimos ver também os espaços entre as células piramidais. Como a gente comentou, essas células estão em volta de um pequeno lúmen, né? Então a gente consegue ver esse espaço. Conseguimos ver também alguns dos ductos que estão colabados aqui nessa preparação, mas eles estão drenando, né, o material dos ácinos. E um detalhe que vai ser especialmente importante para o que a gente vai observar com as colorações que a gente vai observar, inclusive o HE, é que as células do ácino, as células acinosas, elas vão apresentar uma polaridade apical, basal, ou seja, elas vão ter polos muito bem definidos e distintos, não só nos seus domínios de membrana, mas também na organização interna das organelas dentro de cada uma dessas células, né? Então, localizando aqui o que a gente já falou, a gente tem as células voltadas, né, com seu ápice para o pequeno lúmen do ácino, e quando a gente amplia essa representação para observar os componentes intracelulares, que é o que a gente está vendo aqui do lado direito, a gente vai ver que o mecanismo de secreção dessas células, por ser desse tipo, a secreção merócrina, a célula vai permanecer totalmente íntegra enquanto ela produz e libera o seu produto de secreção, que nesse caso aqui é um material proteico, predominantemente proteico, né, com as enzimas digestivas. Então a gente consegue ver de baixo para cima, né, da base para a superfície apical dessa célula, a maquinaria
com um retículo endoplasmático rugoso bastante abundante. E a gente vai ver então que essas proteínas, essas enzimas, serão produzidas por todas as etapas clássicas da síntese proteica e pelo empacotamento pelo complexo de Golgi em vesículas. Essas vesículas de secreção, elas vão se acumular na porção apical dessas células até serem liberadas por exocitose para o lúmen do ácido. Então, a gente vai observar nas lâminas uma polaridade também tintorial em relação às estruturas que têm afinidade por cada um dos tipos de corante. A gente vai ver que o citoplasma vai ficar fortemente basofílico na base, então ele vai atrair principalmente a hematoxilina. Isso ocorre por conta da alta densidade de RNA que vai estar concentrada aqui na porção basal dessa célula por conta dos ribossomos aderidos ao retículo. E essas vesículas que vão ser transportadas, envoltas por membrana até a superfície apical, elas vão fazer com que aqui no ápice dessas células, os grânulos vão dar uma característica mais eosinofílica para a porção apical das células. A concentração muito alta dessas vesículas proteicas vai fazer com que essa porção se core mais fortemente, com mais afinidade pela eosina. Voltando aqui para nossa lâmina original de HE, então agora vai ficar um pouco mais claro quando a gente for no maior aumento, observar já a morfologia e a afinidade tintorial desses ácidos serosos. Nós estamos vendo vários aqui, e neste caso eles estão corados com a dupla de corantes, hematoxilina e eosina. E a gente consegue, ao selecionar um ácido aqui para analisar, a gente consegue ver o núcleo de algumas células e a gente consegue ver que a base dessas células, ou seja, a superfície basal, que está voltada para o tecido conjuntivo, que inclusive é um tecido conjuntivo periacinar bastante escasso, tem pouco tecido conjuntivo aqui entre os ácinos, mas a gente consegue ver que a superfície basal dessa célula ela está mais fortemente corada em roxo. O núcleo está aqui e as superfícies apicais dessas células estão mais coradas pela eosina em todos os ácidos, Então, em alguns é mais fácil observar a evidência dessa polaridade, mas o que eu vou fazer é voltar aqui no menor aumento para que a gente observe o mesmo corte corado apenas com hematoxilina ou apenas com eosina, e aí vai ficar mais fácil da gente distinguir essa afinidade tintorial a que eu estou me referindo. Então vamos escolher um lóbulo aqui para observar e vamos encontrar estruturas, mesmo as que a gente ainda não conversou em detalhes nesse vídeo, estruturas clássicas aqui da arquitetura tecidual pancreática. Nessa aproximação, a gente está vendo muitos ácinos e a gente está vendo aqui uma ilhota pancreática, a porção endócrina desse órgão. O resto em volta são ácinos. Interessante, neste campo aqui, a gente consegue observar aqui em cima um pequeno ducto. Então vemos ali um epitélio cúbico simples de revestimento desse ducto, o lúmen do ducto. Percebam que a afinidade das células do ducto pelos corantes ela é levemente diferente, a gente não vê essa polaridade cromática na célula. Elas são células epiteliais de revestimento, não células secretoras. E vemos aqui uma arteríola que está em corte longitudinal. Interessante, a gente consegue ver, inclusive, nesses aumentos, esses maiores aumentos, algumas células musculares lisas que estão compondo essa parede, desse pequeno vaso. Vemos aqui os núcleos de células endoteliais também, do revestimento interno do vaso. E dependendo do ângulo do corte, vemos aqui um pedacinho do lúmen. Aqui onde a gente consegue observar com maior clareza até os núcleos bem achatados, do epitélio pavimentoso simples, que é o endotélio. Diferente, por exemplo,
dos núcleos que a gente observa aqui no revestimento de um ducto, né, que são células cúbicas, já até algumas mais altas, né, com núcleos bem arredondados, núcleos em uma posição central ali. E olhando essas mesmas estruturas no corte corado apenas com hematoxilina, vamos encontrá-las aqui. Nós identificamos aqui a ilhota pancreática. À esquerda nós identificamos o ducto. Observem como agora, no corte corado apenas com hematoxilina, como a maior parte do citoplasma das células do revestimento do ducto, elas não têm quase nada corado, né? Enquanto o núcleo continua aí fortemente corado pela hematoxilina. A cromatina está corada, a gente consegue ver nucléolos em algumas dessas células, né? E quando a gente observa as características de um ácino, a gente vê a hematoxilina, então, corando, além da cromatina, a base dessas células, né, que ficam aí mais coradas em roxo. Aqui a gente está vendo um ácino com o início do sistema de ductos e contendo células centroacinárias, que nós vamos falar em breve. É uma característica que não aparece tão forte nas células endócrinas da ilhota, agora a gente está vendo a ilhota, e que certamente também não aparece no citoplasma das células endoteliais ou das células musculares lisas que estão no revestimento dessa pequena arteríola, mas que é evidente nas células piramidais dos ácinos. Olhando para o mesmo corte, agora só com a eosina, vamos aqui então até aquelas estruturas, identificá-las, estão por aqui. Vamos de novo na mesma ordem. A gente agora observa as células do ducto e essas células agora têm pouco material do núcleo corado, porque a gente só está utilizando a eosina. O citoplasma está intensamente corado, né, cheio de proteínas. O mesmo acontece para as células do ácino, em que a gente agora não vê mais com tanta clareza os limites nucleares, mas nós vemos várias dessas vesículas, desses grânulos de secreção, que são grânulos de zimogênio, contendo aí as enzimas digestivas prontas para a secreção. E observando aqui o nosso pequeno vaso, nós de novo agora perdemos o referencial dos núcleos. E é por isso que então no corte corado apenas com HE, a gente consegue ter tantas informações já dessas estruturas pancreáticas, né? Então a gente consegue ver tanto os grânulos contendo zimogênio na superfície apical das células e na base esse acúmulo de material ácido, além do núcleo, né, claro, que está corado aí fortemente pela hematoxilina. E agora a gente volta para comentar sobre alguns métodos de coloração especial que vão evidenciar uma estrutura ou outra. Começando aqui pelo ASAN, que é uma coloração bastante utilizada, bastante clássica, é uma técnica tricrômica, ou seja, ela usa 3 componentes principais em sequência para que a gente consiga visualizar a coloração final. O primeiro elemento aqui é o azocarmim, que vai corar os núcleos e as proteínas básicas em um vermelho intenso. Logo depois do azocarmim é aplicado um mordente, que é aplicado para remover o excesso de corante, onde ele não foi ali fortemente fixado, que vai ajudar muito que a gente tenha uma imagem com bastante contraste e clareza no final. E por fim, a gente aplica o azul de anilina, um outro corante, o terceiro, que é um corante ácido, que vai se ligar bastante a estruturas carregadas positivamente, como é o caso do colágeno, né? Especialmente o colágeno aqui do tecido conjuntivo, e essa afinidade vai acontecer especialmente depois que o azocarmim tiver sido removido seletivamente pelo mordente, né? Tingindo as estruturas, como o colágeno, em um azul bastante vivo, bastante intenso. O resultado final aqui vai ser uma imagem com contraste excelente, em que os núcleos vão estar corados em vermelho, o citoplasma vai estar em tons rosados de vermelho, mas o colágeno, né, que vai chamar bastante atenção,
porque ele vai estar corado em azul intenso. E isso, mesmo aqui no menor aumento, já nos permite visualizar essa estrutura geral do pâncreas, onde os septos de tecido conjuntivo vão estar atravessando o parênquima do órgão, dividindo esse órgão em lóbulos, né? Esses septos que derivam da cápsula. Vamos dar uma aproximada em alguma estrutura aqui, só para a gente conseguir observar que os septos estão aqui, eles dividem, então, o parênquima pancreático nesses lóbulos, que nós estamos vendo aqui centralizado, um deles. Vou chamar atenção para algumas estruturas aqui, mas a primeira coisa que eu já quero mostrar é uma coisa que eu falei ainda há pouco aqui no vídeo, que é o fato de o tecido conjuntivo periacinar ou periacinoso ser um tecido conjuntivo bastante escasso. E a gente consegue ver agora com uma coloração que evidencia as fibras colágenas aqui em azul, que a gente quase não tem tecido conjuntivo dentro do lóbulo entre os ácinos. Só tem uma rede bem delicada aqui de algumas fibras mais finas, né? A gente não tem um vasto tecido conjuntivo aqui nessa estrutura em volta de cada um dos ácinos. Mas a gente vê que os septos estão bastante corados, com bastante colágeno. E aqui nós estamos vendo, na parte de cima, uma ilhota. Essa é uma ilhota pancreática. E nós estamos vendo também aqui os pequenos vasos que estão suprindo e drenando essa ilhota. Vejam como é fina a camada de tecido conjuntivo que está aqui nesse campo. E nós vemos os ácinos, é claro, né? Como eu disse, o núcleo corado em vermelho, o citoplasma em tons rosados. Vemos aqui o início do sistema de ducto, nesse corte em um dos ácinos. Focalizando aqui em outro lóbulo, para a gente observar outras estruturas, a gente consegue ver aqui uma parte do sistema de ductos. Então, vamos identificá-los. Aqui a gente tem ácinos aqui em volta, né? Ácinos secretores, todos serosos. Aqui também um ácino. E aqui a gente já vê um ducto, o início de um ducto. Esse é um ducto intralobular. Então, ele está dentro do lóbulo, compondo o lóbulo. Ele ainda é um ducto intercalar ou intercalado. E a gente consegue ver uma continuação desse mesmo ducto, com outros ângulos aqui no corte, né? Ele está continuando entre os ácinos, está drenando a secreção desses ácinos. E a gente começa a ver que numa parte desse trajeto, aqui nesse plano de corte, já longitudinal, a gente já começa a ver aparecendo aí mais tecido conjuntivo corado nessa parede, né, significando que esse ducto está ficando mais calibroso. E nessa parte aqui a gente consegue ver com bastante clareza já essa parede contendo tecido conjuntivo, ficando cada vez mais espessa à medida que pequenos ductos convergem para formar esse maior. E conseguimos ver também o epitélio cúbico de revestimento aqui desse ducto. Vemos, inclusive, que esse ducto está desembocando aqui num ducto bem maior. Percebam a diferença da espessura da camada de tecido conjuntivo na parede desse ducto maior aqui. O epitélio de revestimento aqui dentro, embora ele seja cúbico, a gente já tem células ficando mais altas, né? Um epitélio variando aí a cilíndrico. Esse aqui já constitui um ducto interlobular. Ele já está aqui na esquina, no encontro, né, entre lóbulos, diferentes lóbulos. Então ele está drenando o material de diferentes lóbulos, né? Outro ducto interlobular
E aqui, só para a gente finalizar a lâmina, a gente está vendo vasos bem grandes, chegando através do tecido conjuntivo também. Temos duas artérias, dois ramos arteriais aqui, com uma parede bastante muscular. Esse aqui é o tecido muscular da túnica média dessa artéria. Aqui a gente já tem uma veia. E aqui nós temos um nervo também, chegando aí através do tecido conjuntivo dos septos, que por sua vez é derivado da cápsula que está aqui em cima, parcialmente preservada, né? Agora que vimos bastante da organização do tecido conjuntivo em volta dos ácinos e dos septos, todos derivados da cápsula, nós voltamos aqui para uma visão ampliada do ácino. Dessa vez, não estamos utilizando hematoxilina para evidenciar essa polaridade apical basal que nós vemos nessas células. Aqui a gente está usando o azul de toluidina, outro corante aí, que vai funcionar como um corante básico. Ele é catiônico. Então, assim como a solução de hematoxilina, ele também vai ter aquela alta afinidade eletrostática pelos componentes celulares ácidos. Por exemplo, os ácidos nucleicos. Nesse caso aqui, principalmente RNA, como eu vou mostrar nas imagens em seguida. Outro componente tecidual ácido são os polissacarídeos sulfatados. Esse corante ele tem uma particularidade interessante, que é a propriedade de metacromasia, que é esse fenômeno óptico em que o azul de toluidina, que é originalmente azul, né, ele vai formar agregados muito grandes na presença de grupos aniônicos, como são os fosfatos e sulfatos. Então, esses agregados com a presença de uma alta concentração do corante vai mudar a forma como o próprio corante absorve a luz. Então, vai mudar a cor aparente que a gente normalmente veria, né, de um azul para tons de púrpura ou roxo. Essa metacromasia ela é extremamente útil para algumas outras estruturas. Então, esse corante é muito clássico, por exemplo, para visualizar a matriz extracelular da cartilagem hialina e da cartilagem elástica, ou os grânulos, por exemplo, os grânulos basofílicos dos mastócitos. Então, é bastante usado para essa finalidade. Aqui, no caso do que a gente está trabalhando, vai usar o azul de toluidina como uma alternativa à hematoxilina, que também vai servir para evidenciar essa localização intracelular que o retículo endoplasmático rugoso ocupa nas células acinosas, acinárias do pâncreas. Essas células estão muito engajadas com a síntese proteica, então, como a gente já falou, a quantidade, a concentração de material ácido, de RNA, né, por conta da presença dos ribossomos aderidos ao retículo e também poliribossomos livres, vai ser tão grande a ponto de causar essa diferença cromática. E vamos evidenciar nas imagens essa alta concentração e essa localização perinuclear do retículo endoplasmático rugoso, mas, sobretudo, infranuclear, abaixo do núcleo, na base dessas células. Então, aqui no menor aumento, nós vamos identificar os septos, os lóbulos. Vamos, então, analisar aqui algumas estruturas. Se a gente observar qualquer um dos ácinos que estão nesse campo, a gente consegue ver que todas as células estão mais coradas na sua base. Percebam também que, neste caso aqui, do azul de toluidina, não necessariamente a cromatina é a estrutura que mais vai atrair o corante. Tem mais afinidade pelo RNA, como eu falei, então ele vai ficar mais concentrado na base mesmo dessas células piramidais aqui. Então, analisando qualquer ácido, a gente consegue evidenciar essa polaridade, enquanto que nós vemos células aqui cujo citoplasma não vai ter essas propriedades cromáticas. Não são as células do ácido, as células secretoras, essas aqui. Células iniciais do sistema de ductos são as células centroacinárias ou centroacinosas, que vão iniciar a coleta desses produtos de secreção a partir daqui de dentro do lúmen do ácido, no centro do ácido.
aqui é um bom campo para a gente comparar de que maneira se coram as células acinosas, acinares, e de que maneira se coram as células endócrinas da ilhota. Vejam que essa abundância de retículo endoplasmático rugoso na base vai ajudar a distinguir células exócrinas das células endócrinas aqui do pâncreas, né? Além, claro, do fato da nossa glândula endócrina aqui ter um arranjo em cordões celulares, enquanto as células do ácino, elas têm uma morfologia claramente piramidal, né? Todas voltadas aqui para o lúmen, que a gente consegue ver com bastante clareza nesse corte. Vemos aqui o início do sistema de ductos. Aqui também. Vejam que as células iniciais desse sistema de ductos, elas não têm as mesmas propriedades da coloração que as células do ácino. Um ducto maior, onde a gente consegue ver a parede desse ducto e vários ácinos em volta. E só para a gente finalizar, estamos vendo aqui um vaso repleto de hemácias que não tem estruturas com muita afinidade por esse corante, certo? Já que elas são elementos figurados anucleares. Aqui uma artéria. E podemos ir além para observar mais especificamente a posição nuclear. E para isso, eu selecionei aqui imagens que foram coradas através de uma reação que é específica para a desoxirribose do DNA. Vamos utilizar para esse tipo de coloração o mesmo reagente ou reativo que é utilizado para a coloração do ácido periódico de Schiff, ou fucsina básica. Aqui, nesse caso, após quebrar as purinas do DNA por uma hidrólise ácida suave, esse processo vai expor os grupos aldeídos livres, que esses sim vão reagir com o reagente de Schiff, produzindo uma cor magenta aí no núcleo. Por ser uma reação específica para o DNA nuclear, né, sem afinidade por RNA ou por nenhum outro material ácido no citoplasma, essa reação vai ter uma grande utilidade para que a gente consiga localizar mais precisamente a posição nuclear. Aqui, então, estamos vendo um corte corado por essa técnica. Percebam que nós vemos com muito mais clareza os núcleos bem delimitados e também conseguimos, por exemplo, comparar a morfologia nuclear do epitélio de revestimento cúbico simples de um ducto e a morfologia bastante fusiforme e achatada das células endoteliais do revestimento de um vaso. E aqui, esse vaso contém um pouco de hemácias, onde a gente consegue ver que não houve a reação pela ausência de DNA nuclear, né? Confirmando a especificidade do que a gente está vendo aqui. Olhando para os ácinos, a gente consegue ver a morfologia muito clara desses ácinos e as posições nucleares na base. Então aqui conseguimos evidenciar com bastante clareza a morfologia piramidal dessas células, os núcleos na base, e com isso conseguiremos também ver quando esses núcleos não pertencem às células acinosas ou acinares, e sim já compõem aqui o início do sistema de ductos. Então, são células centroacinares, esses daqui, com esses núcleos mais achatados, né? Partindo de dentro do ácino. Aqui um pequeno vaso com hemácias.
Aqui um outro ácido em que aparece muito bem o lúmen, né, essa cavidade inicial, para onde as células acinosas vão secretar o seu material, aqui também. A gente está observando um ácido e um capilar aqui com hemácias. E temos este mesmo corte submetido ao mesmo processo de coloração, mas que foi tratado antes com uma enzima, com a DNase, que degrada o DNA nuclear. E a gente vê que no tecido que foi submetido à digestão com DNase, a gente perde quase completamente a marcação do DNA nuclear. E, portanto, ficamos com quase nada marcado. As hemácias não sofreram alteração. E a gente está vendo aqui a lâmina elástica interna de uma artéria. Tá? Aqui em cima, os contornos dos ácidos sem a marcação por essa reação. Agora que vimos, então, já com marcações mais específicas, a posição do retículo endoplasmático rugoso, a posição basal do núcleo, vamos olhar também imagens que foram submetidas ao protocolo de coloração por impregnação pela prata, o método de Golgi, para a gente observar justamente a posição das cisternas do complexo de Golgi. Temos aqui o material, então, preparado para coloração por impregnação da prata metálica, feito a partir do nitrato de prata, que é reduzido quimicamente, e faz com que a prata metálica se precipite em algumas estruturas, e com isso elas vão ficar coradas em preto, sobre um fundo claro. Apesar do nome, esse método aqui ele não é exatamente a mesma técnica que é super clássica e utilizada para a coloração do tecido nervoso. Aqui esse material foi corado com uma variação adaptada, que emprega também a impregnação por sais de prata, que vão se depositar preferencialmente nas cisternas e vesículas do complexo ou do aparelho de Golgi, né? Isso por conta da afinidade por componentes como glicoproteínas e polissacarídeos às membranas das cisternas do complexo de Golgi. O resultado vai ser uma marcação bastante característica em forma de meia-lua, que a gente aqui vai observar nas células acinosas, que vai ter uma posição supranuclear, logo acima do núcleo. Nesse aumento, nós vemos aqui uma ilhota, uma diferença de coloração bastante evidente, bastante marcante em relação aos ácidos. Vemos aqui dois pequenos vasos e vamos observar os ácidos e vejamos alguns aqui. Temos aqui as células piramidais, acinosas, com núcleo na base. E vemos esses depósitos aqui, impregnados pela prata, onde estão as cisternas de Golgi, na porção apical dessas células, acima do núcleo, em direção ao ápice dessas células, que convergem aqui para o lúmen do ácido. Aqui conseguimos ver mais núcleos, a posição dos núcleos e o complexo de Golgi fortemente corado logo acima dos núcleos. E aqui vemos o lúmen deste ácido. E chegando aqui agora, no ápice dessa polaridade da nossa célula secretora pancreática, aqui nesse exemplo a gente está vendo uma preparação em que um aminoácido radioativo foi injetado para que se pudesse acompanhar o destino, então, das proteínas montadas com esses aminoácidos tinham nessas células. E aí a gente consegue observar aqui em a região do retículo endoplasmático rugoso, então onde as proteínas estão sendo sintetizadas, depois um sinal
Na região do complexo de Golgi, a região supranuclear, e a maior parte desse sinal de autorradiografia a gente consegue ver nos grânulos de zimogênio que estão apontando para a superfície apical das células pancreáticas. Vejam ainda ao lado que para que a gente consiga observar essas estruturas em detalhes, a gente vai precisar de uma resolução obtida aí por microscopia eletrônica de transmissão, que é o que a gente está vendo aqui na caixa central. Esses grânulos que nós estamos vendo, eles são grânulos de zimogênio das proenzimas, então armazenadas aqui no pâncreas. E aí vamos mais uma vez, agora por microscopia eletrônica, observar a posição das organelas e dos elementos aqui, a disposição dentro da célula do ácido. Então a gente está vendo aqui o núcleo com a cromatina, a gente vê algumas mitocôndrias e vemos aqui na base dessa célula o retículo endoplasmático rugoso, predominantemente rugoso, com muitos ribossomos aderidos, características aí dessa célula de alta atividade de síntese proteica. E a partir daqui, da região supranuclear, a gente já vem em direção ao ápice dessas células. A gente vai estar vendo mais de uma nesse campo. Estamos vendo também um pedacinho do lúmen. E nós vemos então que o citoplasma apical dessas células está aí ocupado por esses grandes grânulos de zimogênio contendo todas aquelas enzimas. É possível ainda, com a microscopia, compatível com a microscopia eletrônica, que a gente faça outros processamentos, que eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo, mas a gente pode fazer, por exemplo, criofraturas, em que a gente consegue separar os dois folhetos da bicamada da membrana, e com isso a gente consegue revelar um volume de estruturas que ficam aderidas na face interna com muito mais detalhes. Nesse caso, o preparado que eu vou mostrar para ilustrar essa técnica é de uma micrografia eletrônica de varredura, de uma seção que foi congelada, preparada usando essa técnica do etching, do corrosão com gelo. A corrosão remove uma camada de gelo da superfície da seção que foi congelada, Isso tudo é exposto a um ambiente de vácuo. Então, é possível revelar, nesse caso, estruturas mais profundas que estavam ocultadas ali pelo gelo da criofratura. Então, a gente, com essa técnica, tem uma aparência bastante tridimensional dessas células exócrinas. A gente vê que as células vizinhas, a gente vê os limites entre essas células vizinhas, e aqui o lúmen, e vemos os grandes grânulos de zimogênio que estão agrupados aqui no citoplasma apical dessa célula, voltado para o lúmen. E a evidência final, nesse vídeo, da polaridade ápico-basal que a gente observa nas células pancreáticas. Completando assim boa parte das características então que a gente pode evidenciar com diferentes corantes, dá para ter uma ótima ideia de como estudar a anatomia microscópica do pâncreas e de outros órgãos. A gente vai expandir esse assunto numa segunda videoaula focada nas estruturas endócrinas aqui do pâncreas, as ilhotas pancreáticas. Então, até lá!